É um tema que eu tenho bastante interesse. Eu sempre pesquisei muito antes de entrar. Eu acho que a maioria de vocês sabe, eu sou natural de Recife e eu sempre quis estar em Recife, é minha cidade. Então era uma coisa que eu pensava naturalmente, muito embora eu não fizesse, depois parei de fazer concursos estaduais, quer dizer, nunca fiz concurso estadual de carreira final, que era onde eu queria chegar. Eu fiz diversos concursos de TRT, pré-técnico e analista, mas nenhum deles eu tinha o desejo de que fosse alguma coisa para ficar sempre. Então, na minha cabeça, eu tracei como projeto de vida, quando eu tinha em torno de uns 20 anos, tracei como projeto de vida estar aprovado no MPT aos 30. E no meu cálculo da vida, eu já computava que eu fosse passar pelo menos 10 anos fora de Recife. E muito comum, eu imaginava que seria muito comum que se fosse para o norte do país. De maneira geral, em termos de mobilidade de carreira, Jussiara, eu devo ter comentado que algumas pessoas no concurso passado não chegaram aí para o norte, mas foram poucas. A grande maioria, as lotações iniciais geralmente são as pessoas que são melhores colocadas ficam talvez no Mato Grosso, talvez no Amazonas, e muita gente, a grande, assim, boa parte vai ficar nos interiores do Pará, nos interiores do Mato Grosso também. Então, a gente tinha uma lotação. Eu comentei sobre isso aqui em algum dos nossos encontros, que quando eu passei no concurso do MPT, eu não tinha ainda os 3 anos de atividade jurídica, então tive que pedir fim de fila. Isso me fez depois cair em todas as posições e ficar em último lugar no concurso, né? A minha oposição, na minha colocação original, eu fui o 22º, eu creio, e aí depois eu tive que ir para último. Então eu peguei a pior lotação do MPT, que na época era o município de Água Boa, no interior do Mato Grosso. Essa lotação, até onde sei, ela não existe mais. Assim como acho que também existia no Amazonas, que era mais distante, mas Água Boa não existe mais. Eu acho que Água Boa, a vaga de Água Boa, ou está em Rondonópolis ou está em Cuiabá, não me recordo bem. Então, assim, pelo menos hoje, todas as lotações do MPT têm avião. A gente tem aeroporto na cidade, na minha época não tinha. O Ragnar está falando que é pertinho dele. A capital de referência de Água Boa é Barra do Garça. Uma cidade grande, legal. Mas, assim, a grande maioria vai passar e vai para o norte. Historicamente, eu não lembro onde eu li isso, porque eu leio muito, mas eu estava lendo algo sobre a história do Ministério Público, e sobre essa questão da residência na comarca, que é como está na Constituição. Isso aí é um traço histórico, né? Existem posicionamentos da própria ANPT questionando, pelo menos filosoficamente e eticamente, essa necessidade do promotor residir na comarca, dada as tecnologias de informação e comunicação. Nossa, Tem alguém dessa parte. falando aqui, como é que Então, fala? legal, né? Ah, fica- Ragnar, você me É ajuda? outro nível de Ô, apartamento, né? Wilson, como é que eu sei quem está falando? Oi, eu não tô conseguindo Hã? ver quem que é, mas O Wilson é que é fera nisso. Professor, Não vi. iPhone Ana. Ah, não, eu vi o Ah, tá aqui. menininho, o Beleza. barbudinho, ele é gente boa. Beleza. Obrigado, tá ótimo. E o pessoal aí, cuidado, então. E aí, então tem essa questão, eu perdi meu raciocínio aqui, tem essa questão das lotações e, assim, então a ANPT até tem posicionamento refletindo sobre essa necessidade de residir na comarca, mas o CNMP, especialmente o CNJ, são muito rígidos com isso, tá? Então, assim, a ideia de não residir na comarca é uma ideia improvável. E se forem pegar, quem tiver mais curiosidade pode pegar os registros de julgamentos do CNMP. Eu acho que essa manifestação da ANPT questionando isso no CNMP, até onde eu sei, talvez o nosso conselheiro no CNMP também já tenha debatido esse tema. Então, pode pegar os registros históricos para ver. Agora, a Jussiara comentou, no caso de ela tem uma filha autista, ela falou isso aqui, eu também tenho, então posso falar. Assim como
os primeiros meses de gestação e os primeiros meses de amamentação. Tem várias causas hoje em dia que estão na portaria que autorizam a residência fora da comarca, né? Tem várias causas. E assim, eu acho que não poderia haver um órgão mais sensível à diversidade do que o Ministério Público do Trabalho. Então, características como essas, né, do filho autista, essa questão da terapia que a Jussiara comentou, com certeza elas são consideradas. A Corregedoria é sempre muito atenta a essa situação, o Procurador-Geral do Trabalho também. Agora, quem é, gente, que está fazendo barulho? Será que Ó, desculpa. é o Ragnar? Beleza, Ragnar, sem Só, problema. tem um pessoal aberto, se eu quiser fechar, Isabela, Rodrigo, Ah, e tem um tem um botãozinho pessoal com aqui o microfone para aberto. fechar tudo, né? Só que eu não sei como é que faz. Deixa eu ver se eu acho. Eu não Simone tô, Guedes também. mas não tá, não estão atrapalhando. Mas realmente tem um botão aqui para fechar tudo, mas eu não estou achando. Para multar todo mundo. Deixa eu ver. É, não, não estou Novo achando. participantes, o pessoal tá falando no chat. Na aba participantes. É tudo aqui não, participantes. Ok, mas não mesmo assim não estou conseguindo achar não. Mas beleza, como não estão incomodando, vamos seguir. Então é isso, assim, quem tiver mais dúvidas, a gente pode fazer um encontro mais de bate-papo para contar um pouco mais sobre remoção na carreira. Agora, é claro, a gente tem perspectiva de remoções muito frequentes no MPT, com a criação de cargos, a gente tem um PL aprovado de criação de cargos, que vai sendo provido aos poucos. Então, a expectativa é que as pessoas removam muito rápido quando entrem. A história enfim, de ir para algum lugar muito longe e ficar 3, 4 anos, eu acho menos provável, pelo menos nos próximos anos. Este é um bom momento para entrar no MPT, pelo menos nesse sentido. Eu sempre é um bom momento, né, para passar no concurso, mas já houve momentos piores. Então, quando eu entrei, não era um momento bom. Comentei isso aqui porque eu tô só querendo me marcar aqui, só um minutinho. Só um segundinho, gente, só para colocar uma coisa aqui na. Beleza. Quando eu entrei, o MPT tinha acabado de aprovar 100 candidatos, então a gente não tinha perspectiva de remoção. A grande remoção tinha acontecido logo antes de eu entrar. Então, quando a gente entrou, as remoções aconteciam mais devagarosamente. Agora não, agora é um bom momento, a gente espera que tenha muitas remoções num prazo curto. Então, quem tiver com dúvidas em relação a isso, depois pode me perguntar mais. Só um minutinho, tá? Já estou tentando modificar uma coisa aqui na tela. Falta experiência aqui. Enfim, vou seguir aqui, depois eu tento arrumar isso aqui. Então, gente, vocês estão conseguindo ver os slides da aula de hoje? Sim, professor. Sim, eu enviei no grupo. Eu enviei no seu Beleza. WhatsApp também. O meu WhatsApp também? Uhum. Tá aparecendo na tela? Pra mim, não. Tá Não, aparecendo Aqui na também tela, não. mas foi colocado no WhatsApp, os eu coloquei no PowerPoint. seu perfil do WhatsApp. O senhor baixa e acessa pelo computador. Tá acessando o WhatsApp pelo computador? Ah, eu tenho o WhatsApp no computador, tenho. Mas estou perguntando se meu WhatsApp está aparecendo na tela? Não, Até porque não está nem, tá fechado aqui. Mas eu estou com a outra tela aqui aberta, Wilson. Ah, entendi agora. Você me mandou os slides pelo WhatsApp, né? tem. Esses são os revisados, né? Mas Uhum. aí, Wilson, você mandou o 2 e o 3, não foi isso? Primeiro eu havia já mandado para o senhor. Isso, o É esse. primeiro é esse que está na tela, isso aí. Aí depois o O 2 e o três. 3, Wilson, eu saio e você entra no compartilhamento. Aí você vai passando aí. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Wilson, nossa aula de hoje, gente, tem quantas pessoas online agora? Só para confirmar aqui. 50. Beleza. 51. A nossa aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre o histórico da discriminação. É um tema, o Wilson comentou, de bastante relevância, seja Sim. porque é cobrado diretamente nas questões de primeira fase,
seja para entender o contexto em que essas leis foram criadas. Isso vai ajudar a resolver bastante coisa nas provas de primeira e segunda fase. É um tema. Sempre tem uma questão, né, de primeira fase quanto de segunda fase, sempre. É um tema importantíssimo. Hoje, a gente vai ver temas relacionados ao direito material, né, ao aspecto material. Então, a gente vai falar sobre discriminação. E em um dos casos que a gente vai ver aqui, que é um dos casos que eu quero dedicar mais tempo, eu quero. Agora tem mais alguém falando. Eu quero tentar aprofundar mais, porque esse caso, que é o caso da menina Brown contra o Board of Education of Topeka, ele é extremamente relevante para o caso de discriminação, que é o que a gente está estudando, mas ele é um caso extremamente relevante porque ele é tido como o leading case mundial, né? É o caso considerado como leading case do processo estrutural, que em termos de processo é um dos temas da vez no MPT. Deixa eu só ver se eu consigo tirar aqui quem está falando. Eu estou procurando essa aba de mutar as pessoas, mas não estou conseguindo achar, porque a pessoa sempre deixa o negócio ligado. Nem que essa daqui está agora vazando, é o Afonso. Acho que é. Só mais um pouquinho, só para ver se eu consigo achar esse lugar Pode me beliscar. que coloca no mute todo mundo. Não estou achando. Depois a gente tem que colocar aí nas nossas pendências de falhas técnicas, Wilson, por favor, para a gente procurar para a próxima aula isso. Eu não estou achando como é que eu faço para mutar todo mundo. É, enfim, vamos seguir então. Quando o pessoal for falando aí, vocês vão me ajudando a ver quem está com o microfone não mutado. Então, tema extremamente importante falar sobre o caso da menina Brown versus a Board of Education of Topeka, né? Então, a gente tem aqui, a gente começa com um pequeno histórico sobre escravidão na antiguidade. E uma coisa importante é assim, hoje a gente vai falar vários exemplos do movimento negro, porque talvez seja a melhor forma da gente falar sobre discriminação, mas a gente vai falar aqui sobre vários temas que vão sendo base para vários outros tipos de discriminação. A nossa proposta é hoje e nos nossos próximos vários encontros a gente falar bastante sobre discriminação, sobre cor de igualdade. Então, assim, pretendo que nosso próximo encontro seja sobre a xenofobia, né, o luquismo que eu comentei aqui, que é o preconceito com o feio, o preconceito com a discriminação com o feio, a discriminação com o pobre. Então, a gente vai falar muita coisa aqui sobre discriminação racial, mas que vai ser base para várias das outras coisas que a gente vai estudar. Então, esses slides aqui do começo eu vou passar um pouco rápido, porque a gente vai disponibilizar os slides para vocês, ok? O que o Wilson já disponibilizou, inclusive lá no grupo. Então, depois vocês deem uma olhadinha aqui, mas antigamente, eu acho que essa parte da história todo mundo conhece, né? Escravidão, nos tempos antigos, a gente sabe que a escravidão não era necessariamente uma escravidão negra. Então, a gente tinha ali, mas a gente tinha vários traços de discriminação já. Nas civilizações greco-romanas também, a gente tem vários filmes clássicos, né, em que a gente vê os, a discriminação passando ali. O que me veio na cabeça agora foi o filme 300 de Esparta, que é muito alegórico, né, não é um filme, seguramente não é um filme que tem registro histórico, assim, muito laço histórico, mas é um filme interessante. Mas, Na época da expansão europeia, especialmente para as Américas, a gente vai ter essas teses sobre superioridade racial muito forte no final do século retrasado, início do século passado. A gente vai mais para frente aqui, talvez, falar sobre. Deixa eu ver se o livro está aqui. A gente pode fazer uma aula, Wilson, sobre história do direito do trabalho. Eu não Sim. vi ainda uma questão do Ministério Público falando, e aí, Wilson, você me lembra se eu tiver me fugindo da cabeça. Não caiu ainda uma questão no MPT sobre a greve geral de 1917, 1907, entre várias outras coisas que estão previstas lá no livro do Jorge Luiz Sotomayor,
sobre a história do direito do trabalho. Então, assim, a gente tem toda uma série de teses de eugenia, de superioridade racial, que estão no cerne, e, claro, a Revolução Industrial, que traz ali diferentes formas de discriminação no ambiente do trabalho. No século XX, a gente vai ver, a gente está só passando por cima aqui, né? A voo de pássaro, essas matérias que a gente vai aprofundar. No século XX, a gente tem a Declaração dos Direitos Humanos, né, em 1948, estabelecendo marcos importantes em relação à discriminação. E no século XX, a gente vai aprofundar isso, as leis Jim Crow. Aqui eu vou pular esse slide porque a gente vai falar mais aprofundadamente sobre as leis Jim Crow, de onde é que elas vieram, e onde é que está a origem de tudo isso. Eu queria, Ragnar, agora que você colocasse aí no chat, por favor, aquelas duas fotos que a gente combinou. Uma do Jim Crow original e aquela que você me mandou do Childish Gambino é muito legal também. Quando você mandar, eu mesmo vou clicar aqui, eu quero ver também essa foto, rever essa foto, né, que você me mandou. O que foram as leis Jim Crow? Esse termo Jim Crow, ele denomina ali um conjunto de leis nos Estados Unidos que foram reunidas sob esse título. Esse era um título pejorativo. Deixa eu ver só aqui, você mandou. Ah, beleza, Ragnar, assim tá perfeito. Aqui já tá os dois. Essas fotos que o Wagner mandou aí no chat, excelente. Então, essas leis elas foram agrupadas sobre o nome de Jim Crow. Esse Jim Crow era um termo pejorativo, né? Crow de corvo, que mostrava como os americanos enxergavam os afrodescendentes. Nessa foto que o Wagner postou, a gente tem do lado direito o estereótipo do Jim Crow. Os negros eram sempre bestializados, né? Mostrados sempre como Ah, figuras bestializadas. Agora é o Neto aqui, achei. E do lado esquerdo, a gente vai ver o Ragnar. Coloca também a música que eu falei, que é bem legal, aquela que eu acho que combina com o momento do Spotify. Do lado direito, do lado esquerdo, a gente vai ver o Childish Gambino, que é um artista americano. Eu gosto dele pela participação que ele tinha em Community, que é uma série de comédia americana, mas depois ele popularizou como rapper americano, e aí do lado esquerdo, muito claramente, ele está fazendo uma alusão, uma alegoria a isso, e é nessa cena que ele mata a pessoa, mostrando que a América não é esse sonho que se imaginava. Então, deixa eu voltar aqui para o slide. Então, esse sistema das leis de Jim Crow, eles previam diversas formas, eram várias leis, né? E elas previam diversas formas de discriminação, todas agrupadas sob o nome de Jim Crow. Então, se proibia, por exemplo, o casamento interracial, se proibia a alfabetização também, impostos eleitorais, e se previa o sistema educacional segregado. Essa parte do sistema educacional vai ser o nosso cerne para a gente discutir tudo o que acontece, porque é nesse espaço da educação que acontecem as maiores manifestações disso que a gente está estudando. Nessas leis do Jim Crow, uma das coisas interessantes dessa lei do Jim Crow é que ela é que fundamenta um movimento. Procura aí, Ragnar, também, por favor. Ragnar, para assuntos aleatórios. Uma foto do blackface, eu mandei para o Ragnar, ele vai colocar no nosso material a ação ajuizada pelo MPT sobre um caso de blackface que aconteceu no Distrito Federal. O blackface é uma satirização, uma caricatura dos estereótipos negros, só que muito caricaturado, e o MPT ajuizou uma ação recente contra essa loja que fez isso no shopping Águas Claras, no Distrito Federal, que
E essa ação, ela é do Raimundo Paulo Neto, eu acho. Ele foi o primeiro lugar no concurso anterior, ou dois concursos antes do meu. E explica muito bem essa situação do blackface. O blackface no Brasil tem, blackface, a discriminação tem previsão nesses dispositivos constitucionais, mas eu quero voltar um pouco para o blackface, eu acho que ele está um pouco mais para frente aqui. Quero falar um pouco mais sobre o caso de Jim Crow, né? As leis de Jim Crow. Logo depois das leis de Jim Crow, as leis de Jim Crow, elas consagravam esse modelo de segregação. Então, a gente tem vários casos sobre eles, a gente vai estudar esses marcos dos grandes casos julgados nos Estados Unidos, até a gente chegar no caso da menina Brown. Mas uma outra coisa que eu pedi para o Wilson colocar aí, para o Ragnar, por favor, Ragnar, coloca aí aquela que eu te mandei, que é um texto em inglês, Ragnar, que está no WhatsApp. Nessa época da lei Jim Crow, a gente teve uma grande ascensão, logo depois da abolição da escravatura, uma grande ascensão de negros em cargos de poder, e aí os brancos, percebendo isso, eles queriam permitir o voto, mas não queriam que os negros ganhassem. Então, passaram uma série de leis. O lado positivo foram as emendas 13, 14 e 15 na Constituição Americana, mas tudo isso teve um efeito backlash, que é isso que eu quero falar aí. Deixa eu ver se o Ragnar colocou o texto. Ragnar, sabe qual é o que eu estou falando? Ok. O Ragnar colocou aí no chat o texto da 13ª emenda na Constituição Americana, para quem está com o inglês um pouco mais afiado. Vai ver, não vai ter escravidão. Deixa eu ver. Tudo ok, né, Ragnar? Não vai ter escravidão ou servidão involuntária, salvo para punição por crime, com sentença transitada e julgada. E aí, o que é que a gente passou a ter? Você colocou o blackface aí também, né, Ragnar? Muito legal. Carol, a lei de Jim Crow não é o nome de uma lei. Jim Crow é um nome satírico que foi dado a um conjunto de leis. Esse nome satírico foi dado pela imprensa, pela mídia, pela doutrina, para chamar essas leis, que eram leis segregacionistas. Então, decidiu se chamar de Jim Crow. Jim Crow era um personagem. Jim Crow era um personagem de uma peça, e aí chamaram essas leis de lei Jim Crow justamente para isso, né? Para dar este caráter. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo, Wilson? Tem. É que a foto do Ragnar travou aqui, eu acho que foi ele que estava mais devagar. Então, o que é que tem escrito aí na 13ª emenda? Ninguém pode ser escravizado salvo se cometer crime. Como é que a gente faz para... O Ragnar pegou a tradução. Como é que a gente faz, então, para que essas pessoas não votem, sejam escravizadas? Prende todo mundo, né? É fácil. Só é você atribuir crime a todos os negros, então negros eram presos por diversas razões. A música que eu pedi para o Ragnar postar aí, uma música clássica da minha infância, que cabe muito bem aí, da minha adolescência, é a música do Rage Against the Machine, Killing the Name, a música mais famosa do Rage Against the Machine, em que ele fala, alguns desses que estão nas Forças Armadas são os mesmos que queimavam cruzes, né? São os mesmos que queimam cruzes. Isso em uma referência à violência praticada pelo grupo Ku Klux Klan. O curioso é que esse ato de queimar cruzes para amedrontar a população negra, ele não existia no movimento Ku Klux Klan original, mas depois de um filme do David Griffith, eu vou colocar também nos anexos, já mandei para o Ragnar, depois do filme Nascimento de uma Nação, esse filme foi passado dentro da Casa Branca, ó, o Felipe está falando ali, Nascimento de uma Nação, isso. Esse filme foi passado dentro da Casa Branca pelo presidente Woodrow Wilson, em que a Ku Klux Klan foi retratada como heróica
e o movimento negro como subversivo. E a cena de queimar as cruzes, ela é uma cena que pertence ao filme e não à vida real, mas o filme fez tanto sucesso que a Ku Klux Klan passou a fazer isso na vida real, queimar cruzes para amedrontar pessoas negras. Então a gente tinha esse regime de total segregação racial. Esse regime, ele foi bem capturado, está um pouco fora de ordem aqui, no caso Plessy versus Ferguson. Esse caso é um caso importantíssimo. Antes desse ainda, não está aqui na tela, mas eu vou pedir para o Ragnar colocar nas nossas anotações. O caso do Dred Scott, ele é anterior a esse. No caso do Dred Scott, que era ainda um caso na época da escravidão, ou logo após a escravidão, o caso do Dred Scott foi o que se disse, em que a Corte Americana, a Suprema Corte, disse que os direitos constitucionais não eram assegurados às pessoas negras. A gente tinha esse modelo de total exclusão. No chat, professor, você não é? Como? Vou Digitar colocar. no chat comigo. Beleza, beleza. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui na tela, fica mais fácil. Peraí, tem texto aqui, é mais fácil, né? O caso. Está aparecendo na tela? Sim, Dred tá Scott. aparecendo. Beleza. O caso do Dred Scott é anterior a esse, em que se disse que as pessoas negras não tinham acesso às garantias constitucionais. Mas o caso mais famoso realmente é o caso Plessy versus Ferguson, em que Homer Plessy, ele era uma pessoa que se alegava, pelo menos há dúvidas sobre isso, ele se alegava 7/8 branco e 1/8 negro. Homer Plessy ele alegava que era 7/8 branco e 1/8 negro. Homer Plessy comprou uma passagem na primeira classe, no trem, no vagão dos brancos. E, o negro sentar no lugar dos brancos já faria com que ele cometesse infrações e ele foi preso. Então, Plessy recorreu à justiça. E no caso Plessy versus Ferguson, aqui, depois confere aí, Ragnar Sessman, por favor. O julgamento foi 7/1 para dizer que a exclusão, a diferenciação e a segregação eram constitucionais. No caso, Plessy versus Ferguson, eram constitucionais. Não é isso, Wilson? Vai me ajudando. Sim. Então, se consagrou essa doutrina do separate but equal, que vigeu durante muito tempo nos Estados Unidos. Essa segregação não violava a Constituição. O único voto dissidente foi do juiz Harlan, que disse, essa frase ficou famosa, que a Constituição americana é daltônica, então ela não enxergava a cor, não dava para tratar os negros de forma diferenciada. Esse Então, regime, professor, só resumindo, esse caso Plessy versus Ferguson é o caso de um negro que sentou no vagão que era só permitido para brancos. Ele foi até a Suprema Corte e a Suprema Corte permitiu, a decisão foi segregacionista, e aí ela teve a decisão de implementar a teoria dos iguais mais separados, né? perfeitamente, Wilson, exatamente. Resumiu muito bem. Agora eu estou vendo que quando eu passo o negócio, os meus desenhos ficam aqui, né? Agora é um problema, que agora eu não estou sabendo como é que eu tiro isso daqui. Também vai ficar para a próxima aula, que eu não estou sabendo. Pelo menos tem uma borracha aqui, deixa eu ver se eu apago. Pronto, beleza, apaguei. E aí, para a gente resumir, para não aprofundar tanto, a gente vai depois para o caso Brown versus Board of Education of Topeka. Antes de eu chegar aqui no Brown versus Board of Education, só mais alguns exemplos ilustrativos. Ragnar, se alguma coisa que eu te mandei eu estiver esquecendo, vai colocando aí quando você localizar, vai colocando aí no chat que o pessoal vai acompanhando. Então, nesse regime do separate but equal, a gente tinha um regime de total exclusão, né? E essa exclusão ela era ratificada pela Suprema Corte. Nesse regime de exclusão, era comum nos Estados Unidos que a gente tivesse que eles tivessem um banheiro para homens e um para mulheres, e os de mulheres também fossem divididos, o dos homens também, entre mulheres negras e mulheres brancas. As pessoas de cor, em geral, também entravam nesse regime. Então, era um para os brancos e outro para o resto. O grande resto eram pessoas negras, né? Mas a gente também tinha
povos originários. E depois os imigrantes, inclusive, que foi o que deu origem à música do Rage Against the Machine, que eu falei. A continuação da música do Rage Against the Machine, para quem nunca ouviu, o resto, para quem não lembra, nunca prestou atenção na letra, depois ele fala que com um distintivo você pode matar qualquer pessoa. Essa cena sobre violência policial a gente vê até hoje nos Estados Unidos, o que empolgou esse movimento do Black Lives Matter mais recente, né? Então, a gente tinha tudo separado. Logo depois disso, a gente vai ter, então, o caso Brown versus Board of Education of Topeka. Esse, aqui para nossa área, é o mais importante de todos para a área de discriminação. No caso Brown versus Board of Education of Topeka, eu tenho o ministro Alberto Balazero, que é do Quinto Constitucional pelo MPT, escreveu um livro recente agora, publicado pela editora Trotti, não está aqui perto de mim, mas eu tenho, lançou 2 livros. O ministro Alberto Balazero lançou 2 livros, os 2 sobre processo estrutural. Um sobre processo estrutural trabalhista e o outro uma coleção de artigos sobre processo estrutural também. Os 2 maravilhosos, só tem fera escrevendo. O ministro Alberto Balazero está na comissão agora, no Congresso, para debater sobre processo estrutural. É o tema da vez em processo. Vejo isso caindo com muita frequência nos próximos anos. Se fala bastante sobre isso dentro do MPT. O caso que está nos livros, hoje em dia, na área trabalhista, o mais marcante, eu tive a oportunidade de atuar lateralmente, né? O caso não era meu, mas eu acho que eu vou deixar ele para a gente falar numa outra aula sobre discriminação indígena no Pará e sobre estruturação da educação indígena no Pará. Eu vou comentar sobre isso em uma próxima aula. Então, o que é que foi o caso Brown versus Board of Education of Topeka? A gente tinha esse regime total segregação, né? E esse caso, em conjunto com alguns outros, então, a gente vai ter o caso Rosa Parks também, que é bem importante, também tem a ver com assento no transporte público, porque o assento era separado, né? Tinha cadeiras para brancos, cadeiras para negros. Mas esse caso aqui é o mais importante por essas 2 razões que eu falei, que é um caso extremamente importante para a discriminação, mas é um caso bem importante para o processo estrutural também. Todo mundo no Brasil, eu sei porque eu li vários livros sobre isso, processo estrutural é um tema que eu gosto muito, tem questão no nosso curso só sobre processo estrutural, na segunda fase, todo mundo está escrevendo sobre isso, o Didier tem um livro sobre isso, a Hermes Neto tem um livro sobre isso, tem um curso inteiro do Antônio Gide falando sobre ação coletiva nos Estados Unidos em geral, que é uma cópia do livro dele, que é público, aliás. O livro, para mim, é o livro mais importante sobre o assunto. Então, é um caso bem importante. A menina Linda Brown, ela morava longe da escola e no lugar que ela morava tinha escolas para brancos e escolas para negros. Só que a escola que ela estudava era muito longe da casa dela. Ela tinha que andar. O livro é a class action como instrumento. Depois eu mando o site do Antônio Gide. Eu vou procurar aqui e peço para o Ragnar, para o Wilson enviar. Esse livro é público. Todos os livros do Antônio Gide são públicos. E ele, na minha opinião, ninguém entende sobre ação coletiva como ele. A gente vai. No nosso encontro de. Eu vou deixar para falar mais sobre a CP, Wilson. Aproveito para lembrar o pessoal. Nas segundas-feiras, é isso, Wilson? Que a gente vai fazer o nosso encontro de leitura? E leitura O livro de quem? do MPT. Vamos iniciar com a leitura do Ronaldo Lima dos Santos. Isso. Segunda-feira, inclusive o professor Eric vai participar. Porque Isso, segunda-feira eu estão vou estar lá. convidados. Vou escrever aqui Antônio Gide. É, é inegável que uma grande referência para processo hoje em dia é Fred Didier, e quando vocês vão ler o livro dele, vocês veem a admiração com que ele fala de Antônio Gide. Antônio Gide, para mim, ele é inclusive maior do que as pessoas que criaram o nosso movimento no Brasil, né, que são o Nelson Nery Júnior, o Kazuo Watanabe, os que estavam na redação, nos projetos originários, até o próprio Hugo Nigro Mazzilli, que estava ali por perto, nenhum deles, para mim, sabe tanto sobre isso. Na segunda-feira, Wilson, quando a gente for começar a falar sobre ação civil pública, eu conto mais a história do Antônio Gide
e como ele acha que todo mundo entendeu tudo errado no Brasil, assim, do que a gente conhece por ação civil pública, como a gente recebeu a doutrina errada pelas pessoas erradas. Ele tem essa tese. Se vocês quiserem assistir antes, tem na aula dele no YouTube, mas aí quando for na segunda-feira a gente fala mais sobre isso, sobre Antônio Gil. Então, Linda Brown, ela tinha que andar 6 quadras para chegar na estação de ônibus, para chegar na escola dela. Assim, havia ali já um embrião do que depois vai se conhecer. A gente vai ter também uma aula dessa só sobre racismo ambiental e racismo reverso. Eu somei os dois, racismo ambiental e racismo reverso. Então, a gente já tinha ali um retrato um certo racismo ambiental. Então ela tinha que andar muito. O que é que o pai de Linda Brown queria? Oliver Brown, ele queria que a filha dele estudasse num colégio próximo, só que o colégio próximo era um colégio de pessoas brancas. Oliver Brown foi à justiça e foi esse caso foi o caso que reverteu a tese dos separados mas iguais. Deixa eu pegar Sim. só. Essa foi a tese que reverteu essa tese dos separados mais iguais, porque se entendeu que eles são inerentemente desiguais. O curioso desse caso é que Linda Brown, apesar de ter ganho essa causa, Linda Brown ela nunca estudou na escola que ela queria estudar, porque quando a decisão saiu, ela já não tinha mais idade para estudar na escola que ela queria estudar. O direito veio extemporaneamente para o caso dela. E esse caso foi um dos casos mais marcantes da história do direito processual americano, se é que a gente pode falar assim, porque a mera decisão de dizer que crianças negras e brancas poderiam estudar juntas não era suficiente para mudar os fatos do mundo. Então, depois disso, a gente ainda vai ter Brown 2, que é uma segunda ação, Sim. mas a gente pode falar mais sobre ela depois, sobre essa estruturação. Como é que a gente vai fazer na prática, né? Como é que, já que as escolas não precisam ser, já que pode ser misturado agora, quem vai estudar onde, quais brancos vão passar para onde, quais negros vão passar para onde, e uma questão muitíssimo importante. É, mesmo com toda a revolução, as pessoas, as pessoas brancas não queriam aceitar essa decisão. Então, várias coisas foram acontecendo ao longo da história em que fizeram a aplicação, o enforcement dessa decisão ser concretizada na prática. Então, o caso mais dramático de todos sobre essa negação dessa decisão judicial foi o caso Ragnar, deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Agora, Ragnar, eu queria que você colocasse o link, deixa eu ver aqui no chat, queria que você colocasse o link daquela decisão eu não sei se eu coloquei aí, Ragnar, o caso é esse aqui, eu vou escrever aqui no chat, então aí você procura aí e coloca no Griffin versus County School Board. É mais uma vez, como eu falei, caso de educação, né? Board of Prince Edward County. Qual é a história do caso Griffin? Pessoas brancas do condado de Prince Edward, eles preferiram fechar todas as escolas públicas da cidade a ter seus filhos brancos estudando com pessoas negras. Então, todas as escolas públicas desse condado foram fechadas. Se ajuizou uma ação nesse caso, que é justamente essa ação, e Griffin foi vitorioso, né? O condado de Prince Edward foi obrigado a restabelecer as escolas, mas aí várias pessoas negras praticamente já tinham passado 5 anos sem estudar. Então você imagina o impacto que isso vai ter para a educação de uma criança, né? Tudo porque essas pessoas não queriam aceitar crianças negras estudando com crianças brancas. Esse caso foi um caso interessantíssimo. Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. E aí, o que é que acontece depois do caso Linda Brown? A gente vai ter eu vou escrever aqui, Ragnar, também para você colocar aí no nosso material, uma palavra que está super na moda, o efeito backlash. O efeito backlash é um efeito, geralmente, que ele ocorre na sociedade em reação a alguma modificação ou judicial ou até parlamentar. Então, a sociedade reage em relação a isso. E a sociedade reagiu em relação à decisão do caso Brown. Então,
vários negros foram estudar escolas para os brancos, eles eram constantemente agredidos, eles eram ameaçados, e houve, inclusive, aquela história da queima das cruzes, que a gente comentou, que era uma coisa típica do movimento Ku Klux Klan, começou a ver isso novamente. Então, o Ragnar colocou aí o caso do Griffin versus County of Prince Edward. Então, o que é que há de mais interessante aqui no caso do Linda Brown? A gente tem, primeiro, essa reversão do Separate but Equal, e a gente tem a consequência do caso Brown, que é essa necessidade do processo estrutural, de mudanças estruturais na sociedade. Eu não vou aprofundar no tema de processo estrutural aqui, porque isso vai demandar um encontro inteiro. Mas o que Fred Didier fala é que existe um estado de inadequação, não necessariamente de ilegalidade, para o Fred Didier, e que precisa de uma mudança estrutural. E aí a gente vai ter, para efeito de concurso, a gente tem que guardar essas palavras-chave, né? É o que o Sérgio Cruzarenhas chama de decisões em cascata, o que o Edilson Vitorelli chama de decisões em espiral. Mas a gente vai ter uma aula, a gente pode ter uma aula mais específica sobre processo estrutural. Mas o que Professor, interessa, uma sim, dúvida. pode falar. Quanto a esse efeito backlash, é uma reação contrária de uma decisão judicial, né? Que é tipo um contra-ataque político. Pô, assim, quando isso daí foi isso, um contra-ataque político. Exemplo foi o caso do marco temporal indígena, né, que foi fixado pelo STF, o marco temporal, dizendo lá com a tese de repercussão, né, que o marco não precisa de data nem limite, né, que o ano ele não precisa de marco, e logo após essa decisão do STF, veio uma lei e foi aprovada pelo Congresso Nacional, definindo o marco temporal com a data 8 de outubro de 1988, como marco temporal ali dos direitos indígenas, né, que foi contrário à decisão do STF. Trazendo isso para o caso Brown versus Board of Education Topeka, esse efeito backlash que o senhor fala que a sociedade reagiu, ela reagiu instituindo leis ou ela reagiu de que forma? Contrária à decisão? Isso, a reação da sociedade foi não aceitar a decisão. E aí começaram a praticar ainda mais violência contra as pessoas negras. Mas não houve instituição de lei, não, né? Não, esse backlash foi um backlash social. Depois a gente Social. pode pesquisar isso, mas assim, é muito comum o backlash parlamentar. Inclusive, eu acho que a gente teve esses casos no Brasil que eles confirmaram essa ideia de um backlash parlamentar. Mas até Sim, onde eu sei, o backlash ele pode ser de qualquer espécie. Aqui a gente está falando de um backlash social. entendi. A sociedade não quis aceitar essas mudanças Uhum. promovidas, Entendi. no caso Linda Brown. Eu coloquei aqui como exemplo de, aqui está influência dos casos de segregação, mas esse caso aqui, que é o caso Mariana e Brumadinho, ele está aqui não por causa da segregação racial, muito embora talvez tenha havido, mas ele está aqui por conta dos efeitos estruturais. Os dois casos mais famosos que a gente tem no Brasil de processos estruturais, na esfera comum, né, sem ser na trabalhista, são a barragem de Mariana e Brumadinho, com a Fundação Renova, Sim. O sistema e carcerário? isso, e o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. São os dois grandes exemplos que a gente tem de processo estrutural, mas mais uma vez eu vou deixar esse tema de processo estrutural para um outro momento, né? Pano para muita manga. Aqui a gente vai ter essa questão do processo estrutural. Eu não vou deixar isso aqui como referência para leitura, mas Uhum. o processo estrutural, como eu falei, eu vou deixar para depois, essa análise do estado de coisas inconstitucional. Essa DPF é de extrema relevância para o MPT, ela está em Sim. várias questões de segunda fase, tem que estar sempre de olho nele. Aqui também tem a ver com o processo estrutural, com a Sim. flexibilidade necessária do processo estrutural. Eu quero a segunda parte, Wilson, você consegue compartilhar? Eu vou Como que tirar eu meu faço o compartilhamento. compartilhamento? Você consegue fazer? Como que eu faço aqui? Você sabe fazer, falar? Peraí, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ver se eu consigo sair do meu compartilhamento. Bem no meio da tela tem share aí embaixo.
Compartilhar. Tem Ave, Tem compartilhar. Share. Conseguiu? Ele tem umas opções aqui, Share, Salve, Eu tô tentando compartilhar, tirar o meu também. Deixa eu ver se eu consigo. documentos, Ave. Aqui. O meu fica em inglês, tem como alterar para português, né? O meu tá em inglês também. Eu não sei como é que altera. Eu tô tentando tirar o meu compartilhar. O meu, pelo menos, eu já sei como é que tira, então. Então, deixa eu só baixar aqui, Wilson, o seu da segunda parte. A gente avança bem pouquinho, porque a gente tem que ter tempo para dúvidas ainda, né? Deixa eu só abrir o segundo arquivo aqui. Enquanto Ele isso, pede para pessoal, fazer login no Zoom, professor. tá. Eu estou baixando aqui. Enquanto isso, gente, vamos. Dúvidas até agora, comentários, histórias, É, Professor, eu tenho uma pessoal, mais ou menos, talvez seja a dúvida de outros também. tá? Eu não, eu já estudo para concurso há um tempo, mas para carreira tem vamos colocar aí uns 3, 4 meses. E daí eu tô achando até um material assim, tô um pouco até por fora assim da complexidade, assim da profundidade. No caso, esse tipo de estudo como que eu posso cairia necessariamente nessa profundidade numa prova discursiva assim, ou então, tipo, eu falo no sentido seguinte, me acostumar a esse nível de profundidade. Seria só para saber mais ou menos assim, não sei se é a dúvida de outras. Sim, Rainer, é só uma pergunta. Veja, eu acho improvável uma questão assim, certa sobre a história da discriminação nos Estados Unidos. Acho improvável isso. Agora, a citação, estou dando o contexto histórico, a citação de Plessy versus Ferguson e a citação até do Dred Scott, a citação do caso Brown, eles são comuns. Então, assim, questão de segunda fase, que não caiu ainda, e vejo muito próximo uma questão que analise com mais profundidade o processo estrutural. Não caiu ainda, não foi isso? Minha memória é péssima, mas eu acho que no último concurso não caiu. Então, assim, Caiu, no espelho da prova discursiva do MPT, caiu o processo estrutural. nesse É concurso, um né? caso que ele mencionou lá e na resposta do espelho tinha que mencionar que o caso tinha que ser resolvido através de um processo estrutural. Foi no último concurso, foi? Sim, foi no último concurso. Tá. Eu Depois eu vou. trago a questão, vou menciono ela direitinho. Acho que foi um Beleza. caso. É Aham. isso mesmo, Will. É o último Perfeito. concurso agora. É mais para entender como que funciona. Assim, até teve a comentário da colega, bem-vindo, MPT, mas é porque o Wilson também achando super normal alguns casos, algumas nomenclaturas e tudo mais, assim, para mim é uma coisa meio nova, e por isso que eu Mas falei. isso aí, com o tempo, com resolução de questões, isso vai ficar na mente, fixo. Igual, memorizar esse histórico aí, ó. Começar pelo. Ó, esse caso é novo, que eu conheci hoje. Dred Scott, que o professor falou, que a jurisdição que institucionalizava a segregação racial. Depois veio as leis Jim Crow, que era um movimento que as pessoas faziam segregação em forma de teatros, leis, né, essas coisas. Depois o caso Plessy versus Ferguson. Isso aí tem que colocar num papel de trinchar e tipo igual eu estou fazendo aqui, ó, e memorizar, ó. É assim, Ragnar, Aí você não precisa. É, você não ficar precisa, na minha desesperado. opinião, nunca mais você precisa reler toda a história do caso Plessy. Você não precisa saber que Plessy era É sete isso. oitavos negro. Eu dei esse contexto porque quando a gente explica tudo, fica mais fácil de decorar. Mas o que é que Aham. você realmente precisa decorar é isso que o Wilson falou agora. Tem que saber Precisa o que é que o saber o que caso Plessy aconteceu. diz, tem que saber o que é que o caso Brown. O caso Brown Sim. é o mais importante, né? É. Realmente eu estou vendo aqui, caiu só uma mera menção ali, né? Tem só uma frase, processo estrutural. Eu vejo, caindo na prova de Sim. concurso, o caso especial. Eu acho que não foi esse o caso do concurso, que eu realmente esqueço das coisas. Mas nesse caso lá era sobre aprendizagem e tal, foi essa questão. Mas o caso principal no MPT, que está relatado na tese de doutorado do doutor Sandoval, que é pós-doutor lá no Pará, está relatado no próprio livro do Alberto Balazeiro, que foi esse caso que eu participei, depois eu posso falar com mais profundidade.
Eu vejo essa questão caindo numa segunda fase. Eu vejo eles relatando exatamente esse caso Sim. da educação indígena no Pará e perguntando características sobre isso. Tem uma questão no curso, no meu curso, inclusive, que eu acho que um dia vai cair no concurso, que é exatamente esse caso. Eu relato exatamente o caso que aconteceu, mas aí o caso envolve várias questões processuais também. Fica para uma próxima aula para a gente aprofundar isso. Mas assim, o que é que tem que guardar dessa aula? Esses dois casos. Tem que guardar Plessy e tem que guardar. Plessy é importantíssimo, assim, porque a gente está estudando história dos Estados Unidos, basicamente, aqui, mas são esses casos que vão moldar a jurisprudência do mundo inteiro, né? Então, a gente tem os impactos dessa decisão Plessy. A aula do Antônio Gide, que está aí no YouTube, se vocês procurarem, quando ele começa a aula para explicar o que é processo coletivo, que é, que é o assunto mais importante para o MPT, processo coletivo, na parte processual, ele começa dizendo: não existiria processo coletivo no mundo se não houvesse a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E só para conectar com o que a gente está falando agora, essa luta pelos direitos civis, Malcolm X, qual é o outro, gente? Eu tive um sonho, como é o nome dele? O outro, me ajuda aí. Martin Luther King. E Martin Luther King, não teria acontecido, segundo boa parte do teoria, não teria acontecido, e o próprio Gide fala isso. Martin Luther King e Malcolm X não teriam acontecido sem o caso Brown. O caso Brown foi o que acelerou. O caso Brown foi nos anos, começo dos anos 50. O caso Brown foi o que acelerou isso tudo, porque como a gente coloca crianças negras dentro de escolas brancas, a tensão aumenta e a violência aumenta, né? A violência aumenta e isso gera uma maior busca pela emancipação dos direitos das pessoas negras. Não dá para a gente aprofundar tudo, e tudo que eu falo aqui, Ragnar, tem muito. Eu tento contextualizar historicamente para que vocês não esqueçam mais. Você não precisa saber toda a história, mas quando você conhece a história, é muito mais fácil você decorar. Como a gente está já acabando o tempo, está chegando em 1 hora, depois eu vou abrir mais um pouquinho para dúvidas e para o sorteio também. Tem um filme que eu vou deixar como indicação, Ragnar. Aí você anota aí, por favor, vou colocar aqui no chat. Tá no YouTube, mas é pago, mas custa, sei lá, R$ 5. Acho que vocês têm esse dinheiro. É o Free Angela Davis. É o filme da Angela Davis. Filme maravilhoso, que retrata muito desse contexto dos movimentos sociais. Angela Davis era uma das Panteras Negras, né, do Partido dos Panteras Negras nos Estados Unidos. É, o Wilson me mandou, inclusive, Wilson, aquele símbolo contra a escravidão. Esse símbolo aqui é um símbolo dos Panteras Negras, né? É um símbolo do movimento dos Panteras Negras. Então, assim, o movimento dos Panteras Negras é importantíssimo nesse contexto. E ali a gente retrata, no Free Angela Davis, vocês vão saber muito mais sobre essa história. Isso aí é para ver num sábado, num domingo, não dá para contar como hora de estudo, não. Mas assim, Beleza. é muito legal de ver e dá para entender tudo. Angela Davis foi para a França estudar com Foucault, um dos caras mais influentes do mundo, voltou, passou, acho que em primeiro lugar na Universidade da Califórnia e não entrou porque era Pantera Negra. E aí o filme se desenrola a partir daí. Então, Wilson, a nossa proposta da aula de hoje era passar por um contexto histórico da discriminação, muito Sim. permeado pelo movimento negro. Na próxima aula, eu quero ainda falar sobre aquelas teses que são teses mais gerais sobre discriminação. Deixa eu ver quem está repetindo o áudio aqui. Professor, Hum, é. só para complementar o caso Duque Isso, era o que eu ia falar agora. é, Eu quero deixar Greek versus Duke Power para mais uma vez a gente ter, porque eu acho que o tema de discriminação indireta, você sabe, Wilson, que eu coloco lá no curso de segunda fase. Discriminação é um tema muito importante para o MPT. Você vai saber, pela quantidade de sim. aulas que a gente tem aqui, pela quantidade de temas que você vai ver no temário, E tem aí na você cor vai de falar sobre o igualdade temário. também, né? Isso, Sim. são muitos temas de discriminação, um tema muito E é importante muito para o bom MPT. estudar. É. E o que é que acontece? Em vários casos da vida real, na questão. Eu estou como professor eu tô como professor da escola da ANPT também. Na questão que eu mandei, a peça, né? Na peça que eu mandei lá, é curioso que você vê que essa galera que vai virar procurador amanhã,
que se a galera é altamente qualificada, e aí você pega o mesmo fato e alguns classificam como discriminação direta e outros como indireta. E essa é a razão pela qual, inclusive, para efeitos de prova, isso vale muito para a prova oral, o pessoal vai passar para a prova oral agora, é assim, não se comprometa onde você não precisa se comprometer. Então, uma coisa é a questão de perguntar, essa discriminação é direta? Existe, e aí tem palavras-chave para discriminação indireta, né? Critérios a prioristicamente neutros. Então, assim, é muito importante a gente entender bem o que é discriminação indireta. O caso Griggs, alguém colocou Ruby Braids, mas o caso que eu estou falando é o Griggs versus Duke Power. A gente vai ter que Isso. estudar ele bastante. E é, um outro caso também de discriminação que vai estudar depois, esses são mais recentes, que é o caso do Walmart. É, eu acho que é o Walmart versus Duke, talvez, né? O último caso eu tenho aqui perto. Mas, enfim, sobre essas aulas de hoje, gente, alguém tem dúvida? Alguém quer complementar mais alguma coisa? Vamos passar para aquela parte do sorteio, Wilson, por favor? Só para anotar aí, o outro caso é o Walmart versus Dukes, que a gente vai ver também. É um caso bem importante, mais atual. Walmart versus Dukes. Professor, só para confirmar, aquele livro que o senhor falou sobre a incorporação das class actions aqui no Brasil foi qual mesmo? É o livro do Antônio Gide. Eu acho ele bem fácil aqui. Já Ah, tá. mando para vocês. Mas é esse de 2007 que colocaram aqui? Eu não sei se alguém colocou aí, eu não cheguei a ver. Colocaram o link. Possivelmente é. Eu Tá, acho que é 2007. tá. Mas, assim, só para deixar claro, eu não estou indicando ler esse livro, não, tá? Porque eu acho que ele não é um livro para agora, para esse momento. O que acontece? O livro do Antônio Gide é um livro sobre direito americano. Ele não é um livro sobre direito brasileiro. Assim, é importante a gente saber, mas não é essencial, sabe? Deixa eu só colocar aqui, eu mandei hoje esse livro para alguém. Eu vou dizer o nome do livro já. É a Class Action. A Class Action, deixa eu ver se é 2007, está abrindo aqui. O nome do livro é A Class Action como instrumento da tutela coletiva de direitos, ações coletivas e uma perspectiva comparada. Então, vejam, é um livro de direito comparado, não é um livro para ler agora. O que eu estou querendo dizer é que, assim, é o de 2007 mesmo. Esse para mim, é o livro mais importante sobre o processo coletivo, porque ele trata da base do processo coletivo, né? O que é que as pessoas que desenharam a Lei de Ação Civil Pública estavam pensando. Na próxima aula a gente aprofunda isso, mas assim, o que Gide diz é que as pessoas que pensaram no processo coletivo no Brasil não estavam estudando direito americano, e o processo coletivo nasceu nos Estados Unidos, com alguma influência no direito inglês, né? A gente tem precedentes no direito inglês. O livro mais importante, só por curiosidade, ver se eu consigo mostrar. É esse aqui. Esse livro não existe em português e eu tive que importar esse livro. É dificílimo de achar. É, da, do Stephen Yazell, da litigação de grupo na Idade Média até a moderna class action. Esse livro aqui é o que traça a história. O que aconteceu? Existia esse debate na Inglaterra, mas cresceu nos Estados Unidos por conta dos movimentos de direitos civis. Por isso que isso se relaciona total com a aula de hoje. Então, assim, as ações de discriminação, que é o que a gente está estudando hoje, estão na base dos processos coletivos, na base do processo coletivo. E, então, assim, é muito importante a gente entender que quando os nossos pensadores, tem uma aula do Hugo Nilo Mazzilli no YouTube, tá pública também. Ele fala, o que influenciou o processo coletivo no Brasil foi a vinda do Brian Garth e do Mauro Capelletti, aqueles que vocês estudam nas ondas renovatórias do processo, né? A gente pode falar, a gente não falou sobre processo ainda, mas a gente pode falar. Então eles vieram ao Brasil, deram uma palestra lá no Rio Grande do Sul e a Ada Pellegrini saiu encantada. A Ada Pellegrini acho que o Nelson Neri também saíram encantados. Mas o que o Antônio Gide critica é que ninguém ouviu os americanos. A gente copiou o que os italianos estavam pensando dos americanos. A gente não copiou os americanos. Ninguém foi nos Estados Unidos estudar. As pessoas foram estudar
o que os italianos estavam escrevendo sobre os americanos. E aí, nesse processo de tradução e retradução, a gente perde muita coisa, né? O Antônio Gide, eu acho que esse livro mesmo, ele dedica ao Michele Tarufo, que é um dos grandes pensadores italianos, mas ele fala que foi à Itália estudar com Michele Tarufo e ele fala que ele perdeu tempo, porque os italianos, quando a gente estava falando sobre o que os italianos falavam sobre os americanos, os italianos nem estavam falando sobre isso mais. As ações coletivas na própria Itália não se desenvolveram como se desenvolveram no Brasil. Então, esse livro é um livro de crítica, mas assim, para onde a gente está nesse momento, para estar passar num concurso, não é o livro indicado. O livro indicado, a gente pode conversar mais sobre isso também. O livro indicado, para mim, para entender processo coletivo em geral, o livro do Didier, eu acho excelente. Ó, o André Ferreira falando que a Ada era italiana, daí a influência, eu não sabia, pelo nome parece, né? Ada Pellegrini é italiana, mas daí essa questão da influência. Tem alguns livros no mercado hoje para entender de ação civil pública trabalhista, e eu honestamente espero que ainda esse ano a gente tenha outro, que é o meu. Estou fazendo marketing antes do livro sair, nem sei se vai sair, mas pretendo escrever, e aí, se Deus quiser, vai ser o melhor do mercado. Mas hoje a gente tem o livro do Didier, eu acho, para entender mercado, para entender a ação civil pública, é o melhor, assim, o pensamento da ação civil pública. Eita, alguém falou aqui, ó, Pacto da Branquitude, Cida Bento, quem foi Fernanda. Eu adoro esse livro. Eu acho. A é, Fernanda tá lendo ele. como? A Fernanda tá É lendo esse maravilhoso. livro. Tem palestra dela no. Eu acho que tem uma palestra da Lilian Sparks entrevistando ela, o Pacto da Branquitude. Maravilhoso. Tem tudo a ver. Agora, mais uma vez, é livro, para esse momento, é leitura recreativa. Ninguém precisa saber. Assim, Espetáculo das Raças, todos os livros de assim, escravidão, o próprio livro Escravidão, nenhum deles aqui. O Escravidão, do Laurentino Gomes, são todos livros recreativos para esse momento. Eles não são essenciais para você passar num concurso. Então, muito honestamente, vocês têm muita coisa para estudar agora. Leia, Fernanda, se for recreativamente. Se for para passar num concurso, não é leitura essencial. Agora, a leitura essencial é ler lei, entender esse contexto das coisas que a gente está falando, entender as palavras-chave de discriminação. é, Também não lembro, Wilson, porque minha memória é ruim. Não sei se já caiu na primeira fase, mas acho que já caiu. Dark Kitchens, as cozinhas Sim. de iFood, caiu. Aham. Não sei. Acho que caiu. Sim, Caio. Então, esses Termos, temas a gente tem que expressões em saber. inglês. O pessoal ficou desesperado com essa Sim. prova, né? É. Quando foi a prova do Manuel Jorge e em Ah, foi direito nessa que constitucional. caiu. Foi. Além de ter o Enfim, Manuel Jorge, que ainda aí essas das cozinhas. isso a gente vai abordar tudo aqui, essa parte de discriminação. Na próxima aula, né, Wilson, a gente vai ter teto de vidro, glass ceiling. Quero falar uma aula inteira sobre discriminação de gênero, né? Essas figuras de violência de gênero que hoje em dia estão mais popularizadas, que a Adriane Reis gosta muito, o Ó, o Felipe tá mansplaining. antenado. Dark Kitchen foi 2022, Manuel Jorge foi Eu também acho. 2020. Eu também acho, Felipe, é Misericórdia, isso eu tô. mesmo. Nossa, É. eu tenho muito tempo estudando, hein, rapaz? Enfim, esses conceitos de glass ceiling, de sticky floor, tudo isso a gente vai passar por aqui, mas assim, são expressõezinhas em inglês que são criadas lá e a gente tem que saber. Isso, e assim, para além disso, é um tema muito interessante, né, Wilson, de estudar. Eu, pelo menos, adoro. Esse tema de discriminação é meu preferido. Por isso a gente vai ter Sim, várias com aulas certeza. sobre discriminação. Vamos Professor, sortear. então o número foi o 5. Camila. Camila está presente? Acredito que não, que se tivesse, ela tinha se manifestado. Eu publiquei muito tempo no grupo, ninguém manifestou. Camila Duarte. Não está presente, né, pessoal? Tá, próximo. Próximo, vamos lá. Sortear. 33. 33. Carla Schneider Bicalho. Schneider Bicalho. Carla Schneider Bicalho. Se não me engano, ela tava. Oi? Se não me engano, eu tinha visto pelo menos esse sobrenome. Ah, sim. Carla também não está presente, pessoal. 33. Próximo, então. Vamos lá. Número 10. Mari Cláudia Ribeiro. Mari Cláudia Ribeiro, 10. 10, 10, 10. Alguém? Olha só, hein? O pessoal não está querendo bolsa. Próximo número, 39.
Essa eu conheço, a Rosimeire Cerqueira. Tá aí? Tô aqui, tô aqui. Ó, maravilha. Ei, tem Tô parabéns, hein? aqui no ônibus. Opa! Beleza. Aí depois você pega o meu contato com o Wilson, aí me fala que eu gero o, o cupom para você, Tá bom, professor. tá bom? Obrigada. Ó, eu quero colocar aqui na tela, Wilson. Então, eu vou colocar aqui no chat, eu não estou conseguindo. Eu criei, acabei de criar agora um cupom só para hoje. Sim. Eu vou colocar aqui o cupom de 40% de desconto para o curso de primeira fase e para o dia 20. Cupom só vale hoje, só 3 utilizações. Então, vai ser corrida para ver quem chega primeiro. Eu vou colocar aqui no chat. Vou colocar aqui. 29 Jan, o cupom, 29 de janeiro, hoje, né? Sim. E aí, então são 3 só. Will, Pessoal, o professor, a Dani está perguntando como que é o curso de primeira fase, pediu para o senhor explicar um pouco, eu acho que está faltando isso, Wilson, para eu explicar melhor. É, né? Pois é, esse é o o curso momento. de primeira fase, ele é pensado para começar em qualquer momento, né? Porque são 50 semanas de estudo. Na verdade, são 39 ou 40 semanas de conteúdo novo. As últimas 10 semanas, que a gente espera que seja perto do concurso, elas são é, um apanhado, um comprimido, eu estou chamando de revisão meteórica, que ela vai passar por tudo. Eu imagino que quem faça. Só um minutinho aqui, eu não estou conseguindo gerar o cupom. Vou tentar de novo. Eu imagino que quem comece a estudar agora vai ter muito mais chance de passar do que quem começar a estudar quando sair o edital. Dá para estudar quando sair o edital? Dá, claro. Tem alguma chance de passar. Mas, assim, o ideal é que depois que sair o edital, você já esteja na fase de revisão. Então, a nossa proposta é estudar de uma forma um pouco mais profunda daqui até lá, inclusive essas aulas da gente aqui, e o finalzinho ser só para essa revisão meteórica que eu estou falando, que a gente vai possivelmente em 10 semanas, que é o que costuma ser o tempo entre o edital e a prova, 10, 11, 12 semanas. Eu fiz esse levantamento, inclusive, que se a gente vai ter nessas 10 semanas, vai ter essa revisão meteórica. A gente vai ter esse condensado. A, propo- Eita, tem alguém falando aí, né? Marcelo Washington, acho que está ligado aí. Botei. Então, a proposta é essa, são 50 semanas, o curso é essencialmente baseado em legislação destacada e comentada. O pessoal que já começou o curso pode falar. É, tem bastante comentário. A proposta do curso é ser autossuficiente. Então, não é para a primeira fase, tá, gente? Autossuficiente para a primeira fase. Você não vai sair daqui sabendo todos os assuntos. Por isso que estudar para a segunda fase, esses nossos encontros são tão importantes. E aí, até inclusive, para relembrar aquela alteração que o senhor fez no curso, né, professor? Que o adendo, né, ali, quando o senhor coloca os artigos para você ler em relação ao dia ali, vamos supor, Constituição do artigo 20 até o 25. Aí o senhor estava colocando ali a jurisprudência ou alguma parte do MPT ali junto, aí embaixo do Eram artigo. as O senhor fez a orientações. alteração, né? E o Isso. senhor colocou um adendo no finalzinho, para quem quiser aprofundar, né? Como uma Isso. opção, né? As orientações, elas não estou colocando as orientações logo, eu coloco o número da orientação, mas não coloco a transcrição. A transcrição eu estou Uhum. colocando no final e eu deixo como leitura complementar. Quem quiser já aproveitar para pincelar a segunda fase é um excelente momento. As orientações, a gente já falou sobre isso Sim. aqui, né? São pessoas que estão autorizadas a falar pela instituição, falando pela instituição. Então, tem esse complemento ali embaixo. Mas aí a proposta é que seja um curso autossuficiente. Os temas que caem de forma doutrinária, a gente também está explorando, muito menos, porque cai muito pouco, mas a gente está fazendo um apanhado dos temas doutrinários mais importantes, especialmente com base no livro do Godinho. Então, a proposta é que seja um curso autossuficiente, é que seja a sua única fonte de estudo daqui para lá. Agora, claro, né, tem que estudar bastante. Então, vão ser 40 semanas de preparação, mais 10 de revisão aprofundada. Não dá para deixar para esperar para estudar só quando sair o edital. E o curso de segunda fase, a gente tem como ouvinte e tem como com correção, né? O com correção é com correção individualizada.
e o outro só como ouvinte. No curso de primeira fase, a gente também tem algumas aulas em vídeo. Eu gravei aulas em vídeo falando sobre a parte que eu acho que é mais difícil de captar na leitura da lei. Então, é a parte de atuação do MPT. Eu falo sobre história do Ministério Público, sobre bastante coisa sobre a instituição. Falo sobre inquérito civil, falo sobre TAC, falo um pouquinho sobre recomendação. Então, essa parte que é mais difícil de captar, porque tem a ver com a prática, eu gravei vídeo para isso, né? Acho que tem umas 10, 12 horas de vídeo, talvez, explicando isso. E o curso ele, de discursivo, ele consiste em rodadas semanais? Como que funciona? Isso aí, Wilson. Quem São entrar agora já pega. Como que é o bonde, professor? isso. O curso de segunda fase, ele começa oficialmente hoje, né? Já tem gente, já estou corrigindo a questão do pessoal, quem viu um pouco antes, mas ele começa oficialmente hoje, o curso de segunda fase, e é uma rodada por semana, só que as correções são feitas a cada grupo em 5 grupos, né? Então, quem entrar no Sim. curso vai sendo atribuído a determinado grupo. Então, o pessoal que está no grupo um é o que vai ser corrigido essa semana. E daí, a cada 5 rodadas, você tem uma questão corrigida. Próxima semana, o grupo 2, o grupo 3. E aí, quando o pessoal entra, eu vou distribuindo entre os grupos para ficar equalizado. E tem também uma peça que o curso de segunda fase ele tende a durar 30 semanas. O nosso cálculo foi 30 semanas, porque geralmente quando sai, dá para entrar ainda agora, dá para entrar um pouco atrasado, não tem problema, dá para entrar daqui a um mês. Daqui a 5 meses não é tão legal, porque muito possivelmente a gente já vai ter um edital próximo, né? Daqui a 6 meses, talvez. E aí, quando sai o edital, já não é hora de focar tanto na segunda fase, né? Quando sai o edital, você tem que estar com a segunda fase já afiada e a primeira também, e aproveitar o restinho para revisar a primeira fase. Acho que é isso, né, Wilson? É. Sim, isso aí. Wilson, todo mundo que tiver com dúvida, gente, sobre o curso, o Wilson, da Dani perguntou, são PDFs? Sim. Até quando ter acesso ao curso, professor? São 15 meses depois que você compra, 15 meses de acesso. O curso dura mais ou menos 12 meses, né, que são 50 semanas, mas tem mais 3 meses ainda de brinde logo depois. Todo mundo que tiver com dúvida do curso, pega meu contato com o Wilson e pode mandar para mim dúvida sobre o curso e dúvida do dia a dia também, sobre carreira. Eu estou sempre disponível, agradeço a presença de todos vocês. São mais de 50 pessoas aqui estudando e vamos juntos. A gente vai. Professor, Oi, Rabin. a Aline só perguntou aqui quanto tempo de acesso o curso. Isso, 15 meses. Essa eu respondi. Ah, tá. Eu não pedi para a Jussiara fazer o. Jussiara, teve mais alguma questão que eu não falei, que estava aí nas perguntas? Tem uma única questão que ficou, professor, que é sobre o livro do Didier, É, tá? Processo é. coletivo que o senhor Processo me coletivo. indicou. É a coleção normal dele, é o volume 4. Esse livro ele existe há muito tempo. Só que agora ele está dando muito mais atenção, né? Tá aqui. Esses aqui são Ah, os tá. livros. Então ele deu um atualizado. O pessoal acho que estava com Não, dúvida, mas esse livro aqui, ele tem as pessoas que mais estudam sobre isso hoje em dia, né? Que é ele e o Zanetti, né? Que escrevem esse livro, Zanetti Júnior. E, então, não, um livro super atualizado, muito bom. Tem vários outros que eu indico no mercado, mas, assim, da parte geral, esse é o melhor. Para a ação civil pública na área trabalhista, como eu falei, tem alguns, mas eu espero que o meu saia logo mais, como eu falei. Então, mas eu gosto muito do livro do Raimundo Simão de Mello, mas está desatualizado também. Sobre ação civil pública, direito do trabalho, tem o livro do Daniel, que a gente vai ler também, né? O Wilson está na nossa lista para a gente ler. Sim. Ele está aqui, é esse aqui, MPT em ação. O Daniel é do concurso, acho que é um concurso ou dois depois do meu. Daniel, esse livro é excelente, muito bem esquematizado, bem escrito. E tem o livro do Ricardo José Brito Pereira, que é esse aqui, que é um dos que eu mais indico também. Mas é, a gente vai abordar vários desses assuntos das nossas aulas. Beleza. É isso, né, gente? Eu queria agradecer demais a presença de vocês, mais um encontro. Próxima semana estamos aqui, segunda e quarta, né, Wilson? Segunda e quarta? Sim, sim, sim. Segunda a leitura e quarta nosso Sim. encontro aqui. Aham. Tá bom? Então, Tudo até a bem. próxima semana, gente. Um grande abraço. Até mais. Muito obrigado, professor, pela aula. Um bom descanso aí. Abraço na família.
Tchau, gente. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado.